Olá. Bom, o vídeo anterior eu falei sobre o Demócrito e o raciocínio, né, a descoberta do átomo, descoberta entre aspas do átomo. E aí cortei o vídeo porque ele estava muito longo e para não ficar muito cansativo, eu vou fazer o vídeo do Heráclito de maneira separada. Então, o Heráclito de Éfeso também era um filósofo da Grécia Antiga, entre os primeiros filósofos. Os filósofos chamados de pré-socráticos, ou seja, que vieram antes do Sócrates. Aqui tem uma imagem do Heráclito. E a ideia é que compreendamos a frase mais famosa da filosofia do Heráclito, uma das mais conhecidas da filosofia. O Heráclito diz: nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Essa frase do Heráclito admite modificações a depender do contexto que vocês estão pesquisando. É possível que nós encontramos a frase de que nenhum homem pode banhar-se duas vezes na água do mesmo rio, pois na segunda vez não é o mesmo homem, nem o mesmo rio. Um pouco diferente do que está aqui, mas independente da formulação da frase, a ideia filosófica por trás dela continua inalterada. A ideia é a mesma. Então, vamos tentar compreender um pouquinho a concepção filosófica por trás da frase do Heráclito e por que o Heráclito disse isso. Então, repare, o Heráclito diz que um homem, um ser humano, ele não pode banhar-se duas vezes na água do mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e também, tampouco, o ser humano é o mesmo. Quando a gente pensa nas águas de um rio, não fica difícil para a gente entender que as águas estão sempre fluindo. Elas fluem, né? Há um ciclo natural das águas de um rio, de modo que uma pessoa que toma banho num rio num dado momento e vai novamente banhar-se, sabe, tem a percepção de que as águas não são as mesmas, porque é visível que as águas fluem, é perceptível que as águas fluem. Quando a gente questiona, bom, mas o Heráclito também diz que o ser humano não é o mesmo. O rio muda e o ser humano também muda. Aqui nós temos a raiz de um questionamento bastante importante na história da filosofia, muito utilizado inclusive na sociologia e no dia a dia das pessoas. O grande questionamento é, bom, e o ser humano? O ser humano muda também? Ele muda mais ou ele muda menos? Qual é o grau dessa mudança? Ou nós poderemos perguntar o contrário: o ser humano não muda nunca, ele é sempre o mesmo em todas as épocas. E o que muda é uma aparência. No caso, o ser humano teria uma essência, e essa essência não mudaria. Mudaria apenas a casca, a superfície. O ser humano permaneceria em essência inalterado. Ou, voltamos ao primeiro raciocínio, o tempo todo, a cada instante, nós, enquanto seres humanos, nos transformamos, nos modificamos de maneira tal que no instante seguinte já não somos os mesmos que no instante anterior. Bom, são questões para pensarmos, né? O Heráclito tem uma ideia, e a ideia dele é que o ser humano, assim como todas as coisas, mudam o tempo todo. Então, é dele a frase de que tudo flui e nada permanece. Ou, se nós quiséssemos falar numa linguagem um pouco mais poética, só a mudança é permanente, porque ela não cessa nunca. A mudança é ininterrupta, ainda que
talvez em certos momentos nós não percebemos a mudança, não nos damos conta da mudança, mas a mudança continua sempre. Esse é o pensamento do Heráclito, tudo flui, nada permanece. Bom, se esse é o pensamento do Heráclito, de que a mudança é permanente, nada permanece como era, a grande questão a ser explicada é como ocorre essa mudança. Que processos estão imbricados nessa mudança. O que permite que uma coisa se transforme em outra? Como ocorre essa passagem? E o Heráclito vai tentar dar respostas para essa questão. Então, o Heráclito acredita que é o conflito que propicia a mudança, como se fosse um motor, né, que ativaria um processo de mudança incessante em todas as coisas, nos seres vivos, no rio, na natureza biológica e no ser humano também. Então ele vai dizer que o conflito é o pai e a mãe de todas as coisas, porque é o conflito que gera as transformações. Conflito entre o quê? O Heráclito acredita que o conflito entre opostos gera sempre a mudança. A passagem de um oposto a outro gera uma nova situação de mudança. Então ele pensa, por exemplo, que dia e noite seriam opostos, eles estão relacionados de maneira tal que propiciem uma mudança incessante. Assim como outras questões que a gente pode pensar, o novo e o velho. O novo se transforma no velho, o velho novamente pode se transformar no novo, sempre num processo de conflito entre esses contrários que geraria uma nova mudança. Assim como outros aspectos que a gente pode pegar da natureza, né? Vida e morte, por exemplo. O conflito entre elas propiciaria sempre a mudança. Então repare esse raciocínio do Heráclito e vamos tentar entender um pouquinho melhor. Normalmente, as pessoas estão inclinadas a pensar que esses opostos eles estão colocados em lados, né, em lados diferentes, em lados contrários. Então nós temos o dia, nós temos uma passagem e a noite. E assim poderemos pensar também o novo e o velho. As pessoas são novas, depois elas envelhecem. Assim como a vida e a morte. Cada um desses processos aqui fazendo parte de um polo, num canto, e o outro fazendo parte do outro polo. Então, vida e morte seriam opostos, mas não existiria uma relação entre elas que propiciaria o novo, como pensa o Heráclito. O raciocínio do Heráclito, nesse sentido, é completamente diferente, porque ele acha que essas questões todas estão relacionadas de maneira tal que uma gera a outra. Então, se voltarmos aqui e pensarmos na questão do novo, a questão do novo e do velho, do dia e da noite, mas, sobretudo, a questão da vida e da morte, o Heráclito vai dizer que vida e morte elas estão relacionadas num processo de maneira tal que elas ocorrem praticamente ao mesmo tempo, é simultâneo esse conflito. Então, se nós pensarmos no corpo humano, para dar um exemplo do raciocínio do Heráclito, o nosso corpo, a gente acorda de manhã, a gente se olha no espelho, faz a nossa higiene, talvez não nos demos conta, né? Mas durante a noite e o tempo todo houve vida e morte no nosso corpo como um processo relacionado, e não de um lado a vida e depois a morte. Durante a noite, milhares de nossas células que compõem os nossos tecidos e órgãos, elas tiveram que morrer para dar lugar a células novas e assim propiciar que nós continuássemos vivendo.
Então, repare, olha que interessante. A morte não é o contrário da vida. Morte e vida, vida e morte, elas estão relacionadas num processo que propicia o tempo todo uma mudança, ainda que por vezes não nos demos conta dessa mudança. Mais um exemplo desse processo. Uma criança, um bebê, quando ela está sendo gerada no útero materno, não há num primeiro momento, não há a formação dos dedos das mãos. Toda a mão, ela é única, como se fosse uma espécie de pé de pato, assim, sem divisória entre os dedos. Então há tecido vivo ali, há células ali. E para que surja os dedos, e para que surja esse, esse, essa, esse instrumento maior que nós temos chamado mão, que propicia que nós construímos ferramentas, é preciso que algumas dessas células morram. E são justamente as células entre os dedos que precisam morrer para que os dedos possam se formar e para que nós possamos usar as nossas mãos como uma ferramenta maravilhosa para construir o mundo. Então, voltando, vida e morte não são contrárias. Novo e velho não são contrárias no sentido de uma está no lado, outra está no outro. Elas estão o tempo todo se relacionando, se conflitando, de modo que dessa relação, desse choque, desse embate, desse conflito, surge a mudança, que é incessante, ainda que por vezes não percebemos. Então aqui Heráclito não pensa em opostos separados, mas em opostos complementares. Assim, vida e morte, novo e velho, dia e noite, fazem parte de um mesmo processo. O processo ininterrupto de transformação de todas as coisas. A única coisa que me vem à cabeça nesse momento para poder tentar explicar isso melhor e fechar o vídeo é a moeda. Então, todos sabemos que a moeda tem duas faces, né? A cara e a coroa. E ainda que sejam faces separadas, que a gente consiga distinguir a cara da coroa, a gente sabe que cara e coroa não são a mesma coisa, ambas as faces fazem parte de um todo chamado moeda. Cara e coroa fazem parte de um todo, fazem parte da moeda.